Olá, esse é o Introduzindo a Linguagem Visual, um projeto do PIBID, o Programa de Iniciação à Docência, que vocês já conhecem e acompanham na sala de aula de vocês. Bom, meu nome é Poema, juntamente com os meus colegas e parceiros Lucas Rodrigo e Ionara Gomes, estamos constituindo este projeto, que vai dar continuidade a alguns temas já abordados em outros projetos que vocês já visualizaram, como o Cotidiano Arte e Vídeo. Em linhas gerais, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar repensar essa arte no cotidiano, que vocês já tiveram alguns exercícios, né, com o projeto anterior, e a gente vai trabalhar um reconhecimento dos elementos visuais que vocês podem enxergar a partir desse cotidiano. Vamos começar, apresentando aqui brevemente o que é o nosso projeto. O Introduzindo a Linguagem Visual, ele busca a concretização desse conhecimento em artes, que eu já mencionei, utilizando alguns elementos que a gente pode observar no nosso cotidiano. Então, sim, ele dialoga um pouco com o que vocês viram no projeto anterior. Pois bem, a partir daí a gente vai tentar conversar de uma maneira não somente técnica, mas ver uma instrumentalização. Poema, o que é instrumentalização? Seriam os usos de alguns elementos visuais, no caso 5, que a gente vai estar estudando, que vão poder auxiliar vocês a reconhecerem, digamos assim, algumas propriedades e estarem dominando um pouco mais a linguagem visual, essa que a gente conversa, digamos assim, por meio de imagens. Arte, de forma geral, né? Algumas. Não toda forma de arte, viu, gente? Não, arte não é só desenho, arte não é só imagem. Mas a gente vai estar trabalhando com essa abordagem aqui, tudo bem? Tudo certo? Ok. A gente vai estar trabalhando num esquema de 10 vídeos, esse é o primeiro de 10 vídeos, onde em apenas 5 deles a gente vai propor atividade. Em outras palavras, a gente vai ter um vídeo de conteúdo, um vídeo de exemplos e uma proposta de atividade. Esse é o primeiro vídeo, que vai estar trazendo um dos temas dos elementos visuais, e ao final desse vídeo, vocês vão dar um retorno para a gente, respondendo um formuláriozinho para poderem dar sugestões, fazerem críticas, se quiserem reclamar, podem também, viu? E, como eu já falei, a gente vai estar, a partir desse momento, conversando sobre elementos da linguagem visual. Tendo dito tudo isso, a gente pode começar. O primeiro dos elementos da linguagem visual que vamos conversar é o de linha. Mas para que vocês fiquem sabendo logo, se tratam de 5 elementos. Linha é apenas o primeiro. Linha, superfície, volume, luz e cor. A gente vai estar conversando sobre esses elementos ao longo dessa nossa jornadinha, que vai até mais ou menos ali o meio de novembro, tá bom? Para falar um pouco de linha enquanto elemento visual, a gente precisa se questionar algumas coisas. Por exemplo, qual seria a função da linha dentro das obras de arte, por exemplo? Como ela se estabelece, digamos assim, entre as técnicas e os diferentes estilos? Quais seriam os significados da linha nessa linguagem visual? Bom, compreendendo um pouco sobre os elementos da linguagem, e a gente não fala mais só de linha, a gente fala dos 5 de forma geral, eles sempre se organizam em conjuntos. Então, a gente pode estar observando mais de um elemento visual por composição, digamos assim, por imagem. E eles não são deterministas, ou seja, tem uma variação entre eles, pode vir um ou mais. Então, a gente pode ir com calma para poder entender melhor esses elementos. Focando na linha, quais as perguntas que a gente pode fazer a respeito da linha? Qual seria a função da linha na linguagem das artes? O que configura, que tipo de linguagem espacial a linha traz para a gente dentro das artes? E aí eu já trouxe uma palavra diferente, né, que é a noção de espaço. Pois bem, meus caros, o que vem à cabeça de vocês quando vocês pensam em espaço? Quais são as funções espaciais, quais são os elementos, digamos assim, que configuram o espaço? Para ser sincera, quando eu penso em espaço, eu penso em espaço sideral, porque a gente acaba se acostumando com a palavra. Mas é só para lembrar para vocês de que as palavras têm diferentes significados para a gente, muitas vezes. Espaço, ele pode ser o espaço sideral, assim como ele pode ser um espaço delimitado, que a gente faz aqui no nosso cotidiano. E é desse espaço que a gente vai estar falando. Esse espaço que se divide e se configura em 3 dimensões, tanto em altura, quanto em largura, quanto em profundidade. Essas imagens mostram para vocês 2 figuras, né? Uma figura em 2D, ou seja, bidimensional, ou seja, ela só tem uma noção de altura e de largura achatada num plano só,
e uma noção tridimensional, já que possui profundidade. Ela não tem apenas um plano. Na teoria, ela traz os 3 planos de dimensões. Isso é o espaço. Ah, mas por que a gente está falando de espaço agora? Justamente porque a gente quer conversar um pouco para vocês sobre linha. E a linha, ela tem uma função dentro dessa configuração espacial. Nas artes, essas dimensões de espaço, elas se conversam de formas diversas, elas são possíveis e se tornam variáveis também. Assim como a figura do trapézio é completamente diferente da figura do cubo, como a gente vê aqui. A gente teve que falar de espaço porque, como eu já falei, dentro da arte os espaços eles variam. E eles variam em suas configurações e em seus formatos. Os elementos visuais, eles trabalham diretamente dentro dessa delimitação de espaço. E para falar dessa delimitação de espaço, a gente também vai falar de linha, que é o elemento visual que a gente está trabalhando aqui hoje. São as dimensões espaciais articuladas por cada um desses elementos da linguagem visual que vão dar uma organização desse espaço. E aí a gente vai conhecer esses elementos para poder que vocês entendam, né, esse espaço que existe, inclusive, em torno de vocês. Então, quais seriam as dimensões que poderiam ser representadas pela linha? A gente viu aqui, por exemplo, né, as dimensões de altura, largura e profundidade. A linha trabalharia com as dimensões dessa. Uma dessas figuras, ela é delimitada por linhas, aqui como vocês veem, né? Essas linhas aqui, ó, que delimitam esse trapézio. As mesmas linhas não existem nesse cubo, mas ele está sendo delimitado por cores. Vocês entendem o que eu quis dizer com essa delimitação dos elementos visuais dentro das figuras, das imagens? Aqui ele está delimitado por uma linha, né? Um conjunto de linhas, e aqui já não. Mas a gente enxerga e reconhece as duas figuras de diferentes formas. No caso da linha, a linha ela sempre vai configurar uma espécie de espaço linear. Já que ela tem, né, essa sequência, digamos assim, ela sempre vai nos trazer um espaço direcional. A gente segue a linha com os olhos. Assim como vocês viram no trapézio. A gente se delimitou naquele espaço do trapézio porque a linha se fecha dentro daquele espaço. Estava ainda colorido de laranja, para ser mais chamativo ainda. Mas vocês compreenderam, acredito eu. Qualquer dúvida, a gente vai ter esse formulário no final que vocês respondem, insiram lá, que a gente traz de novo para vocês semana que vem. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como é que as linhas estão configurando esses espaços. Bom, as linhas configuram os espaços em termos de direção, extensão e tempo. Olha, vocês podem ver aqui nesses exemplos que a gente traz de diversos formatos de linha, que elas possuem uma extensão, aqui nessa segunda, por exemplo, né? A gente consegue seguir a extensão da linha de uma forma rápida e sequencial, ó. Facinho, muito fácil a leitura dessa linha, certo? Nessa segunda, a gente já lê de uma maneira tão fácil quanto a primeira? Talvez não, né? Porque ela tem essas curvas, então a gente vai olhando para ela fazendo algumas pausas. Essa linha aqui, diferente das outras, ela tem pontuações assim, ó. Ela está completamente delimitada dentro do espaço quanto no tempo. Essa aqui, ó, se deixasse ela ir até o limite da outra imagem, né? Que é um slide, mas eu acredito que vocês compreendem que ela trabalha em sua extensão, em velocidade, porque a gente percorre por ela, às vezes faz pausas, dependendo da complexidade da linha. Olha essa aqui, por exemplo. Que tem as suas pausas, vai parando aqui, ó, entre esse encontro de horizontal e vertical. Vocês estão compreendendo? Uma coisa curiosa que eu trago aqui para vocês é essa sequência de pontos. Essa sequência de pontos não configura uma linha, por exemplo. Assim, a gente não consegue colocar esses pontos como elemento da linguagem visual. Porém, a gente está aqui, ó, seguindo essa linha dentro do seu espaço, dentro do seu tempo, e é esse o elemento que a gente está trabalhando e conversando aqui. Esse é um exemplo muito prático de como a linha se configura, dando uma visão direcional para a gente situar em um espaço e um tempo. A gente acompanha esse personagem se movimentando, ele se movimenta bastante dentro de suas delimitações. Não há cores, não há uma noção tão grande de profundidade, mas a gente segue todos os seus movimentos que estão acontecendo usando as linhas. Na aula seguinte, a gente vai trazer alguns outros exemplos que vão estar conversando um pouco sobre isso. Mas vamos dar uma revisada no que a gente viu até agora. Nossa conclusão geral da aulinha de hoje é de que a linha cria essencialmente uma dimensão no espaço, aquela dimensão lá, né, que a gente viu anteriormente aqui.
trabalhando talvez uma altura e uma largura, horizontal e verticalmente. Aquela portadora de movimento direcional, a gente tem a capacidade e a gente tende a acompanhar as linhas, e os intervalos entre as linhas, entre as suas movimentações, nos dão essa ideia de movimento. O que a gente vai aprender no próximo vídeo, que a gente vai trazer para vocês próxima semana? Quais são as expressões que a gente consegue da arte, né, a partir dessas linhas? E como interage a linha com os outros elementos? Juntamente, no próximo vídeo, a gente também vai trazer uma proposta de atividade. Então, a partir de agora, a gente gostaria que vocês estivessem respondendo o nosso formuláriozinho, trazendo os comentários sobre o conteúdo de hoje, as dúvidas, as sugestões, os problemas que vocês tiveram, digamos assim, dando uma observada de forma geral no que é esse conceito. E se tiverem algum problema, algo assim, contatem o pedindo da sala de vocês, conversem com seus professores. A gente vai tentar estar ajudando vocês a tornar essa jornada desse nosso projeto mais cômoda possível, tá bom? A partir de agora eu só tenho a agradecer, muito obrigada e atenção a todos. Boas aulas, bons estudos e uma boa semana.